Olá, eu sou Alexander Madeira e esta é a série Entre Tempos, um espaço que nasceu para pensar a memória dos que partiram por conta do sinistro de trânsito brasileiro e também como isso afeta as pessoas que ficaram. O Entre Tempos é uma criação da rede de sistemas seguros formada por organizações como a Fundação Thiago de Moraes Gonzaga e a Ciclocidade, em que, junto com convidados, vamos conversar sobre os caminhos possíveis para viver e se deslocar no Brasil. Nessa temporada, especificamente, nós vamos falar sobre os 30 anos da Fundação Thiago de Moraes Gonzaga e toda a história que está por trás. Hoje, a nossa convidada é a nossa fundadora, Diza Gonzaga. A Diza, deixa eu ver aqui o currículo, arquiteta e fundadora da Fundação Thiago de Moraes Gonzaga. Em março de 2019, assumiu a diretoria institucional do Detran do Rio Grande do Sul, passando a ter sob sua responsabilidade operações como a balada segura, a formação de condutores e as ações de educação para o trânsito. Nesse período, implementou a Escola Pública de Trânsito, projeto voltado à educação na área. Como palestrante e conferencista, participa de congressos e eventos nacionais e internacionais, onde compartilha sua experiência e educação para o trânsito e voluntariado. Diza, muito obrigado por estar aqui com a gente. É um grande prazer te receber. Prazer meu, todo meu, esses 30 anos, que orgulho, né, gente? Chegar a esse patamar, né? 30 anos não são 30 dias, né? Diza, hoje, 30 anos, que sentimento que tu pode resumir olhando para trás e vendo essa trajetória tão bonita que a Fundação teve? Ai, sei lá, ao mesmo tempo que é muito tempo, 30 anos, né? 30 anos, 3 décadas, parece que foi ontem que tudo começou, sabe? O tempo é uma ilusão, assim, ó. Se eu te disser que os 18 anos que o Thiago viveu, parece que foi toda a minha vida que eu tive com ele. E esse tempo que passou, que é 30 anos que tu faz me lembrar, parece que foi ontem, tu entende? É muito relativo, né? O tempo é uma ilusão, dependendo. Tu vai ver um filme bom, passa voando, e um filme... E daí tu te remexe, né? Então, eu acho que é isso. Para mim, a Fundação, como é bom, passou rápido. Então, eu gostaria, aquilo que eu disse, que a gente fechasse as portas da Fundação, que já não precisasse mais de fundações ou da Fundação, né? Mas olhando para o que a gente vê hoje ainda, é necessário, a Fundação é necessária, né? Infelizmente, nós precisamos ainda estar na linha de frente, bolando coisas, pensando, fazendo coisas que atinjam as pessoas, que toquem o coração das pessoas, porque as pessoas não são movidas pelo... A gente, claro, que tem pessoas mais que são da área das exatas, que são mais lógicas e tal, mas, na verdade, a gente é movido pela emoção, muito mais pela emoção do que qualquer outra coisa. Então, a Fundação ela tem que continuar o seu caminho, a sua trajetória, sempre com esse olhar das pessoas. Nós somos a sociedade civil organizada, né? A gente é a sociedade, nós não somos, né? Nós não temos que estar lá dizendo leis e não sei o quê. Projetos a gente tem que fazer, sim, para diminuir velocidade, para ter uma lei que proíba o consumo de álcool, para poder cobrar das pessoas quem não cumprir essa lei. Mas o que nós queremos é uma mudança de comportamento, né? Eu queria que tivesse uma lei da vida, né? Proibindo que as pessoas fizessem isso, mas... Diza, hoje tu é diretora institucional do Detran. Como que é olhar a Fundação hoje de fora, assim? Como é que tu acompanha a Fundação? Como é que tu entende o momento que a Fundação está vivendo hoje? Se eu te disser que eu tenho um pouco de ciúme da Fundação. Então, de certa forma... E eu fico meio enciumada de te ver falando da Fundação, a Larissa lá, a diretora, não sei o quê, da Fundação, e eu me dá uma ciumeira, sabia? Eu tenho que contar Diza, mas, né? Porque, no fundo, é um pouco da maternidade que eu não tive com o Thiago esses anos, sabe? Então, tenho essa questão. Mas, ao mesmo tempo, eu reconheço também os avanços que a Fundação teve com a Larissa no comando e com as equipes que estão lá, né? Eu vejo muitas coisas que eu não teria feito isso. Às vezes nem digo muito, porque, sabe, eu não sou a Madre Teresa, né? Aquela pessoa tão... Então, mas eu reconheço muitas coisas muito legais. Até disse para a Larissa, mas, que coisa
legal isso que vocês estão fazendo. E verdadeiramente eu não teria pensado nisso, né? Então, mas eu não posso dizer para ti que não tem esse... É um sentimento confuso. É de orgulho por ver a Fundação aí fazendo, aparecendo, né, no jornal, na televisão, né, e as pessoas falando da Fundação, mas também bate o ciúminho. A gente costuma dizer que tudo que a gente faz hoje e algumas portas que são abertas para a gente é também pelo esse trabalho que foi feito há 30 anos atrás, né? Então, ao decorrer desses 30 anos, a gente percebe que várias portas foram abertas e a gente colhe também muitos frutos até hoje, né? E é muito interessante de ter uma pessoa também, né? Tua filha coordenando hoje também que é irmã do Thiago, né? Então, a gente continua tendo esse elo com o Thiago dentro da fundação. Como é que é isso para ti? Isso é o mais legal. Eu acho que eu ficaria muito... Talvez, assim, seria mais difícil para mim ver uma pessoa que não tivesse nenhuma ligação realmente fraterna com o Thiago. Talvez fosse um grande amigo dele e também eu tivesse essa relação, né, assim, não achasse legal também. Mas uma pessoa que nunca foi um administrador, um gestor, que tenha PhD, isso, aquilo, talvez eu não sei como é que eu reagiria, eu acho que eu não gostaria. Eu fico feliz que seja a Larissa e por opção dela, né? Porque não é uma obrigação, ela não tem obrigação, porque né, a gente criou uma fundação, né? E ela está fazendo uma caminhada diferente da nossa. Claro que aquilo, o passado, a gente é o resultado das escolhas de uma caminhada, né? É uma construção, é tijolinho por tijolinho, né? Eu não sei quantos tijolos a gente colocou nessa construção, ou não é tijolo, é de concreto, quanto de argamassa, quanto de cimento, né? Mas ela continua tendo que ter essa construção, né? Porque ela vai evoluindo, ela não pode parar, né? Ela tem que ser de ponta. Ela nasceu com essa perspectiva de ser de ponta, não copiar uma coisa, olhar o que estão fazendo ali, né? Ela tem ela tem quase uma obrigação, assim, sabe, de fazer que os outros, que a sociedade vá atrás, que a lei tenha que ser feita, que tenham que votar lá na Assembleia, na Câmara de Vereadores. A lei dos postinhos que nós temos Que legal. é da Fundação, saiu da Fundação. Encaminhamos através de um vereador, tem que ser, né? Como lá, agora a lei da velocidade vai ter que ser Sim, um deputados federais, parceiros nossos. Exatamente. Então, tem que ser através de um deputado. Mas a gente que provoca isso. Então, isso é motivo de orgulho, é motivo de saber que a nossa luta, né, está sendo levada. Então, esse PL da velocidade é isso, né? Vocês vão mudar né? Tu já comentou antes que que o teu sonho é que a fundação feche, né? Mas se a gente olhar para os números hoje, a gente não tem nenhuma perspectiva que isso aconteça. Quais são o que tu deseja, o que tu imagina para a fundação nos próximos anos, né? A gente sabe que o 30 anos é uma marca muito, muito importante para uma organização. O que tu imagina daqui para frente? Realmente, o meu sonho seria, né, que a gente pudesse fechar as portas da Fundação, porque as pessoas já estão conscientes, porque os acidentes que ainda acontecem, os sinistros de trânsito ainda sejam por falha mecânica, alguma coisa que não seja do ser humano, porque ele já está conscientizado. Mas os números estão dizendo aí, né, que não vamos tão cedo ainda poder fechar as portas da Fundação. Ela ainda é indispensável, ainda ela é necessária e ela precisa cada vez mais fazer o seu trabalho, que é um trabalho de ponta, né? Que é um trabalho de mobilizar a sociedade, de levar para os deputados, seja leis federais, seja leis municipais, como nós temos aqui, né? A lei dos postos de gasolina, que não se pode beber no posto, né, sair dirigindo, pode comprar lá, né, como as pessoas compram refrigerante, cigarro, sei lá eu que compro, barra de chocolate e bebida. Mas consumir a bebida, não, porque ali está a associação direta, né, do álcool e direção. Então, como a Fundação fez tantos projetos, a própria Lei Seca que a gente falou, agora o SPL da velocidade, que é um projeto de lei muito importante, né? A gente pode pensar que 10 quilômetros não muda nada, muda. É, às vezes, a diferença entre a vida e a morte. 10 quilômetros, em alguns acidentes, em alguns sinistros de trânsito, podem ser a diferença entre a gente sobreviver e não. Então, eu acho que a Fundação ela ainda tem muito por fazer, né? Nós tínhamos que acelerar esse processo,
que a Fundação possa ir em muitas escolas, falar com muitos jovens, né? Porque eu estou falando né, toda hora, eu tenho pavor, mas eu mesmo noto e já quero me corrigir no ar, assim, falando, né? Ó, né? Muitas empresas também, né? Hã? Muitos E apoiadores também, né? apoiadores, isso, a fundação precisa. Não tem como manter uma fundação fazendo um trabalho de ponta, estando viajando para outro estado, para outro país, como a gente está agora. Agora mesmo a gente tem pessoas nossas viajando, né? Estão A gente está fora de tá em Brasília. Brasília, recentemente Marrocos, Marrocos, Estados imagina. Unidos. Quer dizer, a gente passa viajando, levando essa mensagem de vida para outros lugares e precisa do apoio do empresário, enfim, de todos que puderem apoiar, né? Porque é um trabalho que, com certeza, vai fazer a diferença, né? Para que a gente não tenha esse trânsito que mata mais do que qualquer guerra, né? Isso é é um horror, né? Eu gostaria, então, de ver a Fundação cumprindo o seu papel, que é mobilizar a sociedade para preservar as vidas, né? Tu falou É uma isso coisa muito aí. interessante em outro episódio, que foi um pouco da tua experiência com esses patrocinadores, apoiadores, né? E eu acho que todas as ONGs, né, e fundações, etc., têm uma dificuldade de captar recursos, né? E com a gente não é diferente, não. Então, essa mensagem que tu traz também é muito importante. Para que a fundação dure mais 10, 20, 30 anos, a gente também precisa que empresários, a gente precisa que marcas se associem com a gente, né? A gente já tem algumas marcas que são super parceiras, mas não somente porque querem colocar dinheiro em alguma causa, mas sim porque é importante colocar nessa causa, né, Diza? Com certeza, é a O causa da trânsito vida. Eu sempre digo, se a gente fosse uma empresa, o nosso produto é a vida. é E vida. tem algum produto mais importante que a Não vida? tem. Não existe. Então, você empresário, quem pode, quem tem condições de aportar recursos, nós prestamos conta todos os anos para o Ministério Público, que é o órgão responsável por ver as nossas continhas ali, cada centavo que entra na fundação, pode ter certeza que é muito bem aplicado. Nós temos uma equipe enxuta, mas uma equipe qualificada, que faz os projetos, que acompanha, enfim, que leva, né, essa borboleta voar aí pelo país e até fora do país. Então, entre conosco nessa revoada aí, nos ajude a levar essa mensagem de preservação da vida, porque, com certeza, a sua marca vai ter muitos benefícios. A Fundação tem uma marca que é de credibilidade, de um trabalho sério, tanto é que nós estamos, né, completando 30 anos, e 30 anos são poucas empresas, até empresas, né, que chegam a esta marca, como nós chegamos, prestando contas anualmente, né, de todos os recursos, e temos muito orgulho de ter como parceiros o Ministério Público, que nos ajuda a fazer as coisas certas, nos aponta se precisa por esse caminho ou por aquele, e eu tenho o Ministério Público como um parceiro, sabe? É É mais verdade. um parceiro nosso. A gente tem várias marcas que nos apoiam, a gente tem, e tudo que a gente faz, né, Diza, é possível por essas marcas estarem apoiando a gente, né? Parceiros que enfim, estão com a gente aí. E eu queria te perguntar, assim, se hoje tu tivesse uma máquina do tempo, não, um baú que a gente fosse abrir daqui 30 anos, que mensagem tu deixaria para a fundação daqui 30 anos? Para as pessoas que estão na fundação daqui 30 anos, né? Porque a gente falou quantas mãos passaram durante esses 30 anos, né? E quem será que vai estar na fundação daqui 30 anos, né? Coordenando e tudo mais. O que que tu deixaria ali para a pessoa? Para as pessoas que abrirem da Fundação. Que vão abrir Bom, eu uma espero que não mensagem. seja 30 anos, mas que as pessoas que forem abrir daqui a alguns anos esse baú, Uhum. eu deixaria que levem sempre com amor. Se não for com amor, se não for prazeroso fazer esse trabalho, se não sentir que tu não leva para a tua vida pessoal esse trabalho, não está sendo legal, sabe? Nem contigo, nem com a Fundação, porque a Fundação merece, sim, o comprometimento, o amor por essa causa, né? Porque é a causa, como eu disse, é uma causa que é a vida, né? E tem coisa mais importante que ela. O resto a gente corre atrás, né? Mas a vida é uma só. Diza, para finalizar, eu queria que tu deixasse uma mensagem para todo mundo que está ouvindo ou assistindo a gente sobre esses 30 anos da fundação,
né, sobre o trânsito, sobre o cuidado que a gente precisa ter de ser legal no trânsito, de poder cuidar das pessoas. Queria que tu deixasse uma mensagem final para a gente encerrar essa conversa. Olha, para mim deixar uma mensagem, eu teria que deixar uma mensagem para cada público, porque cada público que tu fala, na verdade, a mensagem é diferente. Todas elas é para preservar a vida, né? Para cuidar da vida. Mas eu gostaria de deixar, talvez por eu ser mãe, ser avó, sou bisavó, nem devia dizer que vão pensar que eu tenho 200 anos, mas eu deixaria essa mensagem. Os nossos filhos não aprendem a dirigir com 18 anos, quando vão no centro de formação de condutores, agora nem precisa tanto, né? 2 aulas práticas e teóricas pode assistir online, né? Mas, de qualquer forma, eles não aprendem a dirigir com 18 anos quando fazem esse tipo de aprendizado, seja num CFC, seja com um instrutor autônomo, enfim. Os nossos filhos começam a aprender a dirigir quando vão no banco de trás, muitas vezes pulando, sem a cadeirinha, sem usar o cinto, veem seus heróis pararem num restaurante para almoçar e pedem uma cervejinha. Então, mais vale o exemplo do que 1000 palavras. A gente aprende, principalmente as crianças, pelo exemplo. Então, mais vale o exemplo do que 1000 palavras. Esse seria, talvez, a mensagem que eu deixaria para os pais, para os avós, enfim, para as pessoas que convivem com essas novas gerações que estão chegando aí. Gisele, quero te agradecer por estar com a gente nessa temporada do Entre Tempos. Quero dizer que a Fundação sente muito orgulho da nossa fundadora, a gente sempre fala muito de ti, e te agradecer por estar com a gente aqui, que a Fundação, em algum momento, a gente consiga não ter mais sinistros acidentes de trânsito, mas que enquanto tiver, que a Fundação esteja ali também para apoiar não somente políticas públicas, não somente educação nas escolas, mas também os pais enlutados e todo esse ecossistema que está em torno da Fundação. Isso mesmo. Tá bom? Isso Muito aí, obrigado. tá? Eu que agradeço.